Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem com a família de vocês? Como é que estão passando esse momento dessa pandemia? Estão ficando em casa? Estão se cuidando? Estão se protegendo? Graças a Deus, né? Por mais esse domingo, por mais a escola bíblica dominical, por mais essa oportunidade que a gente está tendo de falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Agradeço a Deus e agradeço também a vocês que estão assistindo ao nosso vídeo, né? E estão guardando a palavrinha do Senhor no coraçãozinho de vocês. Muito obrigado por tudo e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos dar início à nossa história de hoje e vamos fazer uma oração ao Papai do Céu. Papai do céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos livrado desse mal, Senhor. Tem guardado a nossa família, tem continuado sempre conosco, Pai. Muito obrigado por mais essa escola bíblica dominical, por mais esse momento, Senhor, que a gente tem junto com o Senhor para ouvir a tua palavra, Senhor. Guarda a tua palavra no nosso coração, Senhor, e que a gente venha ser, Pai querido, agente do Senhor, que a gente possa ser, Jesus querido, um instrumento da tua palavra, Senhor, para aqueles que realmente precisam ouvir, Pai. Jesus querido, eu te agradeço de todo o meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, a nossa lição de hoje é a lição 11, que está escrito assim, ó, Estevão, um herói até o fim. A nossa leitura bíblica está no livro de Atos, capítulo 6, do 8 ao 15, e o 7, do 54 ao 60. Ó, leitura bíblica, Atos, capítulo 6, do 8 ao 15, do 7, e o 7, do 54 ao 60. Lição 11, nosso título, Estevão, um herói até o fim. O ponto central da nossa lição é: aquele que permanecer fiel até o fim ganhará a coroa da vida. Quem permanecer fiel até o fim ganhará a coroa da vida. Memória em ação está escrito: quem ficar firme até o fim será salvo. Quem ficar firme até o fim será salvo. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mateus, capítulo 24, 13. Vamos ler a nossa história bíblica pela palavra? Ó, peguem a Bíblia, ó, a Bíblia, que é a palavra de Deus, tá? E vamos ler nossa leitura bíblica. Atos 6, 8 ao 15. Diz assim o nosso título: Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-nos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciões e os escribas. E, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram-lhe falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto
como o rosto de um anjo. Agora o 7, do 54 ao 60. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estavam à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas expuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, crianças, a nossa história é sobre Estevão. Estevão era um verdadeiro herói. Ele pregava a palavra de Deus, falava para as pessoas que se arrependessem dos seus pecados, falava para as pessoas que não eram para fazer as coisas erradas, e as pessoas ficavam com muita raiva de Estevão. Até eles falaram assim, que Estevão estava falando que ele fala, olha, ele está falando que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então eles estavam pensando que Estevão ia destruir tudo aquilo dali, né? E eles ficaram assim, com raiva, porque eles não conheciam a palavra de Deus. E tudo que Estevão estava falando era verdade, né? Estevão estava falando para eles se arrependerem de todos os mal que eles estavam fazendo. Que eles não podiam continuar andando do jeito que eles estavam andando, porque o Papai do Céu estava ficando muito triste. Então Estevão estava tendo coragem de ir até eles e falar: parem de fazer essas coisas erradas. Vocês não vão herdar o reino dos céus se vocês continuarem fazendo isso. E eles ficavam com muita raiva de Estevão. Quanto mais Estevão falava isso, eles ficavam com ódio de Estevão. Um verdadeiro herói não abandona a Cristo, mesmo nas horas mais difíceis. Assim foi Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um homem muito abençoado por Deus e cheio do poder. Olha lá, Estevão, que homem corajoso. Ó. Isso mesmo, pelo nome de Jesus, ele tinha superpoderes e fazia grandes milagres entre o povo. Alguns judeus que perseguiram Jesus começaram a maltratar todos os que acreditavam nele. Eles discutiam com Estevão, tentando provar que Jesus não era o Salvador. Mas, como estavam enganados e o Espírito Santo dava sabedoria a Estevão, ele ganhava todas as discussões e mais pessoas aceitavam a Jesus. Papai do céu, ele estava cuidando de Estevão. E Estevão tinha um poder assim de falar para as pessoas com ousadia, porque o Papai do Céu estava guiando Estevão. O Papai do Céu estava dando palavras, né? O Papai do Céu estava usando Estevão, né? Contra aquelas pessoas, né? Estava colocando palavras na boca de Estevão, e Estevão ia lá e falava com aquelas pessoas. E aquelas pessoas ficavam irritadas. Além de tudo isso, Estevão operava grandes milagres no meio daquele povo, né? E daí eles começaram a perseguir Estevão. Aquelas pessoas que perseguiram Jesus,
que queriam matar Jesus. Por que aquelas pessoas queriam matar Jesus? Porque Jesus falava a verdade. E como aquelas pessoas estavam no pecado, estavam vivendo coisas ruins, eles não gostavam. Então aconteceu a mesma coisa com Estevão. Estevão estava falando toda a verdade e aquelas pessoas ficavam com raiva e perseguiam a Estevão, né? E falava que eles falavam que você está me dizendo que Jesus é o Salvador. É mentira, Jesus não é o Salvador, você está mentindo, né? E o Espírito Santo dava sabedoria, Estevão, vai, Estevão, fala, fala tudo, tudo, tudo. E quanto mais Estevão falava, ele ganhava mais pessoas para Jesus. Que Estevão falava a verdade. Estevão falava tudo aquilo que o Papai do Céu mandava para aquelas pessoas serem salvas, aceitarem Jesus como Salvador. E isso acontecia. E o Espírito Santo trabalhava no coração daquelas pessoas e as pessoas reconheciam que eram pecadores, reconheciam que faziam coisas erradas e elas aceitavam Jesus como seu Salvador. Um dia, os judeus maus tramaram um plano terrível. Pegaram algumas pessoas para mentirem, né, contra Estevão e colocar o povo contra ele. Assim, o levaram ao conselho superior, tipo um tribunal. Pegaram pessoas para mentir, olha, fala lá no conselho, lá para o juiz, que Estevão está mentindo, né? Chamaram um monte de pessoas para falar contra Estevão, né? E, e se ele não deixasse de seguir a Jesus, iria ser morto. Falar assim, olha, se você não parar de seguir Jesus, a gente vai te matar. E você tem que parar de ficar falando essas coisas, senão a gente vai te pegar. Será que Estevão ficou triste? Será que Estevão desistiu, crianças? Não, ele não desistiu, sabe por quê? Porque ele amava Jesus. Ele amava Jesus e ele não negou a Jesus. Ele continuou falando do amor de Jesus para aquelas pessoas. Estevão sabia que se permanecesse fiel até o fim, a sua morte seria apenas o começo, pois quem crê em Jesus, ainda que morra aqui, viverá para sempre com ele no reino. Lá não haverá dor, nem tristezas, as ruas são de ouro e tudo é tão lindo e maravilhoso que nossos olhos nunca viram nada igual. Estevão estava tão cheio do amor e poder de Jesus que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. E todos no julgamento viram. Estevão, crianças, foi julgado. Imaginem. Aquelas pessoas que foram lá mentir, o juiz, o tribunal, acreditou naquelas pessoas e mandaram prender a Estevão. Porque Estevão estava falando a verdade. Olha lá Estevão falando aqui, ó. Esse daqui é Estevão. Estevão falando para as pessoas, e as pessoas, mentiroso, você está mentindo, tudo que você fala é mentira. Pare de ficar falando desse Jesus que salva. Esse Jesus não faz nada, nada. E aí, olha que quando ele chegou diante do tribunal, as pessoas olhavam para ele e o rosto dele estava brilhando, crianças. Olha que lindo. O rosto dele parecia o rosto de um anjo, e todos no julgamento viram. Ele falou de Jesus para aqueles fariseus, na esperança de que se arrependessem e também fossem salvos, mas eles rangiam os dentes de tanta raiva e decidiram apedrejá-lo até a morte. Ao olhar para o céu, Estevão viu Jesus. Olha lá. Isso significa que o rosto dele estava tão lindo, tão assim, parecia tanto com um anjo, porque demonstrava que o Papai do Céu estava com ele. Em nenhum momento desse julgamento, o Papai do Céu deixou de estar com Estevão. Por quê? Porque Estevão estava do lado de Jesus. Mesmo que as pessoas não quisessem saber, mesmo que as pessoas quisessem matar ele, ele não estava nem aí. Ele ia falar do amor de Jesus até que custasse a vida dele. Ele sabia que se ele morresse, ele ia morrer salvo,
porque estava falando de Jesus, ele não estava pecando. E se Jesus estava mandando ele falar tudo aquilo, né? Deus ia cuidar dele, não ia deixar que nada de ruim acontecesse a ele. E ele sabia que se ele morresse aqui, ele ia ganhar o céu, né? Ele ia ganhar o céu, onde tudo é maravilhoso lá. Ele sabia que ele ia ser feliz. Então, olha só. Ao olhar para o céu, Estevão viu Jesus. Não. Ao olhar para o céu, Estevão viu Jesus em pé ao lado direito de Deus, e ele lhes disse para olharem e verem também. Mas eles avançaram contra Estevão, o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois se ajoelhou, já muito ferido, clamou bem forte: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E então morreu. Foi se encontrar com Jesus em seu reino e ganhar a coroa da vida, reservada para os que permanecem fiéis. Estevão foi um herói porque, mesmo diante das dificuldades e pressões dos outros, permaneceu fiel a Deus. E mesmo perseguido e maltratado, ele perdoou, teve pena daquelas pessoas e ainda orou por elas. Isso alegrou muito o coração de Deus. Que lindo, crianças. Olha só. Eles pegaram as pedras, olha aqui, apedrejaram Estevão. Ó, olha as pedrinhas aqui, ó. Apedrejaram Estevão, jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. Então, crianças, por ele falar de Jesus, né? Por ele ser usado pelo Papai do Céu, as pessoas ficaram com muita raiva de Estevão. Jogaram ele fora da cidade e apedrejaram Estevão. Que triste, né? Só porque Estevão falava a verdade. Só porque Estevão era usado pelo Papai do Céu e queria o bem daquelas pessoas. E aquelas pessoas não queriam parar de viver no pecado. Aquelas pessoas queriam continuar fazendo coisas erradas, né? E o Papai do Céu usou Estevão. Por quê? Porque o Papai do Céu, ele ama muito a gente. Ele não quer que a gente fique no pecado. Ele não quer que a gente faça coisa errada. Então, ele usa as pessoas, ele usa você para falar para aquelas pessoas que ela tem que parar. Porque se ela não parar, elas não vão herdar o reino dos céus. Elas não vão poder morar lá no céu com o Papai do Céu. Então, por falar a verdade para aquelas pessoas, Estevão foi morto. Estevão foi apedrejado, mas quando ele estava morrendo, assim, ele ainda orou e falou assim, ó, olha o que ele falou, crianças, que lindo, ó, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois se ajoelhou, já muito ferido, e clamou bem forte: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E então ele morreu. Ele foi se encontrar com Jesus em seu reino e ganhar a coroa da vida, reservada para os que permanecem fiéis. Então, se a gente é fiel, se a gente leva a palavra para as crianças, leva a palavra para aqueles seus amiguinhos, então você vai ganhar a coroa da vida, que é para as pessoas que são fiéis. Estevão foi um herói. Por que que ele foi um herói, crianças? Porque mesmo diante das dificuldades e pressões dos outros, permaneceu fiel a Deus. Teve pena daquelas pessoas e ainda orou por elas. Isso alegrou muito o coração de Deus. Então, além dele ser humilhado, ele foi apedrejado, ele ainda pediu ao Papai do Céu que perdoasse o pecado daquelas pessoas que fez maldade para ele.
Então, isso deixou o coração do Papai do Céu muito feliz, porque ele demonstrou ser uma pessoa muito boa. Então, é isso, crianças. Estevão morreu como um herói. Ele não desistiu, mesmo que as pessoas maltratassem ele, mesmo que ele foi julgado, mesmo que aquelas pessoas colocaram pessoas para mentir contra ele, falar que era tudo mentira aquilo que ele estava falando, mas ele não desistiu, ele foi até o fim. Ele pegou a palavra e foi até o fim falando do amor de Jesus por aquelas pessoas. Por isso que ele sofreu. Mas a gente tem que fazer igual Estevão. A gente tem que ir lá onde tá aquelas pessoas que precisam, né? Que precisam do Papai do Céu e temos que falar também. Você tem que ir no teu amiguinho, falar que Jesus ama ele, né? Falar que Jesus morreu por ele, né? Que Jesus tem um plano na vida dele, né? Quando ele estiver triste, dá um abraço, fala, ó, Jesus te ama, Jesus vai resolver esse teu problema. Jesus vai resolver esse problema da sua família. Jesus morreu por você. Temos que fazer igual Estevão. Estevão foi um herói, né? E nós também temos que ser um herói. Então, aqui, ó, aquele que permanece fiel até o fim ganhará a coroa da vida. Então, é bom que a gente entenda que um herói não abandona a Cristo, mesmo nas horas difíceis. Então, quando você estiver passando um momento difícil, não abandone Jesus. Pelo contrário, dobre seu joelhinho e ore, pedindo para que o Papai do Céu te ajude e oriente você e sua família e quem está precisando, tá bom? Então, crianças, fiquem com Deus. Como atividade, vocês podem fazer um desenho sobre a história. Então, eu sempre peço para vocês assim, façam um desenho sobre a história. E existem, né? Essas histórias que a gente está contando. Bom seria que vocês, todas as histórias que são contadas, vocês registrassem no caderno. Tudo. Que eu e a prof. Priscila contamos, porque daí você vai registrar e um dia você pode precisar. Você vai ver aquela história e você pode ver, aconteceu assim, assim, eu vou falar para o meu amiguinho o que, que ele tem que fazer. Então, resiste no caderno, faça um desenho, faça quebra-cabeça sobre a história, faça jogo de memória, o que vocês quiserem fazer como atividade, tá bom? Então, fiquem com Deus, continue se cuidando, vamos continuar orando para que o Papai do Céu acabe de vez com esse coronavírus, né? Que a gente possa voltar às nossas atividades, no nosso dia a dia. Fiquem com Deus, que Jesus guarde e abençoe a todos vocês, a toda a família de vocês. E continuamos juntos e orando para que tudo isso acabe em nome de Jesus. Um bom domingo, tá? Uma boa escola bíblica dominical e que venha a próxima história, tá bom? Estamos quase acabando a nossa lição. Hoje já é a 11. Daí falta só 2 lições, agora a 12 e a 13, para acabar o nosso trimestre, tá bom? Um beijo, um abraço para todos vocês, crianças. Fiquem com Deus, tá bom?